Muito bem, o Norte Debate dessa semana conversa com a vereadora campeã de votos em Campina Grande, Jo Oliveira, renovando o seu mandato, não só renovando o seu mandato, Jo Oliveira do PCdoB chega com uma votação mais do que expressiva, só reafirmando a sua liderança, o seu potencial de voto ideológico. Será que foi voto majoritariamente ideológico esse voto da Jo Oliveira? Vamos saber dela a partir de agora no nosso Norte Debate desta semana. Jo, seja muito bem-vinda, parabéns pela votação histórica, estupenda. São 8 mulheres na Câmara, das principais votações, 3 mulheres. Temos o Rafafá também entre os mais votados. Isso é já um indício, uma clareza de que Campina, como analisou recentemente nosso companheiro jornalista João Paulo, lá da capital João Pessoa, na capital João Pessoa também, Campina foi mais progressista do que o eleitor de João Pessoa no primeiro turno? Olá a todas as pessoas, é uma satisfação de estar aqui com você, Moribe, e sendo, né, ouvida, vista por todas as pessoas que estão aqui no Sistema Norte. Primeiro agradecer, né, pela abertura, por a gente falar do que significou esses 5.178 votos, falando inclusive sobre essa Campina Grande, né, avaliada já por alguns durante muito tempo como essa cidade conservadora, mas que aí vem dando mostras nesses últimos anos de que pode fazer também esse enfrentamento e esse reconhecimento a quem tem trabalho, a quem tem se colocado à disposição para falar por e com Campina Grande. E aí eu acredito que termos essa votação, não só no fato de ser essa mulher negra, que já tinha sido a primeira eleita, né, em 2020, e agora reafirmando o nosso mandato como a mais votada, passa também por esse trabalho que a gente tem feito de forma coletiva, por essa reflexão com todo mundo. Claro que não é apenas por isso que a gente pode dizer que agora Campina é essa cidade mais progressista, mas a gente entende que está dando mostras nesse sentido, né? Quando a gente tem em menos de 10 anos um crescimento assim exponencial da participação de mulheres e também de outros perfis que eu entendo que também são importantes, que precisam compor o nosso quadro político, em especial a Câmara de Vereadores e Vereadoras, onde a gente pode fazer os grandes debates. Então, ter 8 mulheres, inclusive de pautas distintas, de pensamentos ideológicos também distintos, ter uma pessoa, acredito, a primeira assumidamente gay, a assumir um espaço na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Então, acredito que estamos num caminho, pelo menos de reflexão, e aí os próximos anos dirão também aí das nossas capacidades de fazer ou de ter outros sujeitos também com a gente nesse lugar da representação. Jo, se você fizer essa leitura, não sei se é algo só de bastidores da sua estratégia de campanha, ou se você pode revelar para a gente. O eleitor da vereadora Jo Oliveira, inclusive com também uma participação fantástica nas eleições de 2022 na sua candidatura a deputado estadual, né, ficando na suplência, uma votação muito expressiva, mais de 20 mil votos. Esse eleitor aí é, de fato, um eleitor de cunho mais ideológico, daquele que identifica o seu trabalho com a causa social, a sua qualidade no mandato em si. É isso que você também entende? Ou existem outros fatores? Da estratégia eleitoral foi interessante. Assim, a gente tem uma forma de abordar. Do nosso mandato, das nossas colocações, a gente tem um público muito bem direcionado de quem a gente se comunica, o que a gente traz e principalmente as pautas que a gente leva à Câmara de Vereadores e Vereadoras de Campina Grande. A gente fala das questões raciais, a gente fala das mulheres, a gente fala da população LGBTQIAPN+, a gente fala de toda essa diversidade que é Campina Grande no espaço do parlamento e a gente direciona também muitas das nossas ações, dos nossos projetos para esses sujeitos, né? Quando a gente apresenta projetos sobre a questão do enfrentamento ao racismo, quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, quando a gente fala sobre cidadania trans, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem uma direção. Agora, claro, o nosso voto, ele é espalhado em toda a cidade, em todas as regiões, né? Não tem uma urna, eu acredito que a gente não tenha voto. Então, a gente não pode dizer que é por um segmento A ou apenas um outro segmento que vota na gente do ponto de vista ideológico. A gente tem alguns encontros assim bem interessantes, porque a eleição é disso também. Na eleição de 22, que aqui em Campinas a gente teve 11.756 votos, eu encontrei várias pessoas dizendo que votavam no então presidente à época, né, Bolsonaro, e votava na gente. Eu recebia as coisinhas de voto das pessoas dizendo que votavam em toda a chapa assim da direita e lá a Peraí, gente no Dobradinha, Jô e Bolsonaro, tinha disso? encontrei, né, algumas dessas pessoas. Então, assim, aí é a parte que é mais difícil da gente avaliar o que é que faz essa pessoa, por exemplo, a escolher votar em Jô, essa mulher negra que faz questão de marcar, inclusive, né, as bandeiras que defende e de escolher, por exemplo, uma outra candidatura que, a depender do contexto, pode ser divergente da gente e da nossa prática.
Nessa agora de 24 também recebi algumas fotos, né? A gente e Bolinha, a gente e o atual prefeito, a gente e André. Então, assim, tinha uma junção de pessoas que eu acredito que conseguiram entender a nossa atuação, o trabalho que a gente fez na Câmara de Vereadores e Vereadoras, entendem esse lugar que a gente ocupa, inclusive no parlamento, mas tinha outra opção para prefeito. Então, como é que a gente faz também, né? Então, é sempre interessante quando a gente faz essa leitura de como essas pessoas percebem a nossa atuação e dizem, não, eu vou dar esse crédito, esse voto de confiança. Encontro muita gente, assim, que se diz de direita, se diz conservador, que diz, ó, posso não votar em você por isso tudo que eu acredito que seja divergente entre nós, mas respeito sua postura, respeito que você nunca, inclusive, mudou de lado, tem sempre essa postura muito firme no que você defende, permaneça. Digo, olha aí, então, né? Eu acredito que essa grande máxima do diálogo, dessa construção, desse lugar que a gente costuma, inclusive, construir diariamente, né? Que esse debate mais democrático mesmo, ele precisa prevalecer na nossa cidade. E acho que essa é a principal referência que a gente pode trazer. Vereadora, antes mesmo da chamada pré-campanha, o seu nome chegou a ser cogitado como uma possibilidade do PCdoB para a majoritária. Eu lhe perguntei sobre isso na emissora de rádio, inclusive, lá no Jornal 101, e agora eu gostaria de refazer a pergunta, até com um tom mais jocoso. O candidato Inácio Falcão, deputado Inácio Falcão, teve menos da metade da votação que teve na última campanha. Definhou bastante. Há quem diga que o voto do PCdoB migrou para o médico João de Bezerra no primeiro turno ainda, e isso deixou Falcão, digamos ali, meio que cambaleando, digamos assim, do ponto de vista eleitoral. Nessa hora, o PCdoB se pergunta, onde é que foi que eu errei? Não teria sido melhor colocar a Jô na majoritária? Veja só, Moribe, a gente ainda não fez essas avaliações, mas internas mesmo, até porque a gente ainda continua no processo eleitoral, estamos em segundo turno, todo mundo, inclusive, envolvido, né, nas ações para que a gente tenha, de fato, um novo cenário na administração municipal a partir de 2025. Eu acredito que a gente vai precisar avaliar um pouco dessas estratégias, de fato, onde erramos, até para que nos próximos momentos também que a gente tenha que se colocar enquanto partido para as disputas eleitorais, né, próximas para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a gente busca esse acerto. Eu entendo que uma das coisas que a gente pode colocar, e aí, de fato, fazendo essa leitura bem superficial, passa por essa questão da pré-campanha, né, que aí o PCdoB, Inácio, a gente acabou não fazendo dentro do tempo hábil, né, que deveria ser feito. A gente fez para a nossa candidatura de vereadora, mas precisaria também ter feito esse trabalho, e aí o partido e o próprio candidato, todo mundo, fazer isso também para a questão da nossa candidatura majoritária. Né? Então, aí, claro, tem também as outras questões. Volta e meia eu encontrava as pessoas na rua que diziam, eu gosto muito do seu candidato, né? Votaria em Inácio, mas eu acredito que nesse contexto em que a gente tem a possibilidade de levar essa eleição para o segundo turno, então eu vou optar aqui pelo voto útil, né? Então, teve muito. Eu encontrei algumas pessoas que acabavam colocando isso, e aí eu acredito que é exatamente em nome disso e por conta disso que a gente está aqui. O Fórum Pro Campinas, sinceramente falando, Jô, cumpriu bem o seu papel? Ou foi um erro estratégico pulverizar demais as candidaturas, de um lado o PDT com a qualificada figura do André Ribeiro, eu chamo até de uma candidatura mais conceitual, enfim, aí do outro o PT, na vice do Inácio Falcão, do PCdoB, do seu partido, o PSOL do outro lado, enfim. O Fórum cumpriu exatamente o papel estratégico que deveria cumprir, ou faltou mais unidade para, digamos, chegar com mais musculatura nesse segundo turno, ou até já ter feito uma composição antes com o médico João Bezerra? Tá. Então, eu entendo que o fórum ele tem um papel aí importante quando ele abre espaço, inclusive para que essas candidaturas tenham esse lugar onde reverberar tudo isso. A gente sabe que, às vezes, no cenário político, muitas vezes a gente transita em torno de 1, 2, no máximo 3 nomes. E nesse cenário, pelo menos do nosso campo, quando a gente avalia o Fórum Pro Campina, foram 4 candidaturas, que inclusive tiveram um papel importante até para provocar também esse segundo turno. Porque aí quando a gente soma, né, os votos desses candidatos, né, desses partidos, a gente tem um percentual expressivo, inclusive, que incide diretamente também nesse resultado. Eu acredito que para as próximas, é uma outra, e aí eu vou falar de fato ainda sem ter feito uma avaliação mais coletiva com os nossos colegas e componentes do Fórum Pro Campina, é importante que a gente já trabalhe as estratégias de forma antecipada,
Claro que o fórum já vinha discutindo isso antes, né? Já tinha feito algumas plenárias, inclusive de apresentação de nomes, à época, inclusive pelo pessoal que foi apresentado ainda foi Olímpio, né? Márcio Canelo estava lá enquanto PT, então assim, alguns nomes inclusive foram trocados ou substituídos, mas é importante dizer que já tinha um mínimo de um direcionamento. Para os próximos processos, próximos projetos, eu acredito que a gente vai precisar começar um pouco mais cedo, inclusive para ir tendo essa definição o quanto antes, porque eu entendo até que se a gente tivesse já essas definições dos nomes, né? Até porque a gente passou, quando eu digo a gente, a política na cidade, de um modo geral, passou muito tempo a mercê, ou entre aspas, à espera de uma candidatura que não se consolidou, né? E isso acabou influenciando também muitas de outras articulações, muitos de outros processos que poderiam ter sido feitos e que, infelizmente, né, não aconteceu em tempo hábil. Então, é importante que a gente se atente aí nos próximos anos, começar cada vez mais cedo essas articulações. Para quem está no polo mais progressista, no campo das esquerdas, como se diz, normalmente há sempre uma crítica recorrente aqui em Campina. O deputado Inácio Falcão não é PCdoB raiz, não é comunista mesmo, é o comunista Nutella, tá lá no PCdoB, mas não representaria, digamos, ideologicamente a causa como eles gostariam, essas pessoas que assim criticam. Essa demora, esse ato do apoio anunciado do PCdoB, do seu partido, à candidatura de Johnny nesse segundo turno, para um tempo depois só, dias depois, o anúncio de Inácio Falcão, não reforça essa tese de que ele não estaria sendo partido mesmo esquerda raiz? Não, eu acredito que passam por tempos, inclusive, né? Eu fui a primeira a fazer o anúncio, inclusive, na condição da vereadora mais votada, né? No outro dia foi a federação, e aí entendendo, né? PT, PCdoB e PV, e aí Inácio depois nesse lugar, não só de candidato, né? Ou tendo sido também candidato no processo de 24, mas inclusive também como deputado, como pessoa que está ali na base de apoio. Então, eu acredito que cada um, dentro do seu tempo, fez um anúncio que, inclusive, era esperado, né? Porque eu acho que também não teria como a gente não ter uma outra postura enquanto partido, enquanto parlamentares, seja de Campina Grande, seja do estado da Paraíba, de ter uma outra postura diferente que não fosse o apoio a Johnny, até porque, enquanto partido, nós estamos na base de sustentação do governador João Azevedo, e aí isso aconteceria. Agora, claro, cada um tem seus tempos, seus prazos, então passa muito por esse entendimento também. Tá tudo tranquilo na casa do PCdoB? Tá tudo tranquilo. O que é que pesou para Inácio, digamos, tardar um pouquinho mais em relação ao seu anúncio oficial e ao anúncio da federação? Tá, dessa parte aí eu nem posso dizer, porque eu não conversei com ele, assim, no que diz respeito a essa coisa mais direta da demora, como muitas pessoas, era todo mundo me perguntando, e aí, quando é que Inácio vai anunciar? Eu digo, bom, aí eu não sei, né? Eu sei que já fiz a minha parte, eu sei que o próprio partido também, né, já tinha feito a sua manifestação, mas eu acredito também que ele fez dentro do tempo hábil. Muito bem, a propósito do tempo hábil, a gente vai ao tempo hábil, um rápido intervalo e volta com o nosso segundo e último bloco do Norte Debate. Hoje, conversando com a vereadora campeã de votos em Campina Grande, João Oliveira, do PCdoB. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da rede O Norte de televisão.
Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular, Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar.
certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Muito bem, estamos de volta com o Norte Debate, conversando desse segundo e último bloco com a vereadora Jo Oliveira. Dessa vez nós vamos abordar muito mais a campanha majoritária, essa semana decisiva em Campina Grande, segundo turno, entre o oposicionista médico Johnny Bezerra, do PSB, e o candidato à reeleição Bruno Cunha Lima, do União Brasil. Jo, os vereadores se empenharam, ficou muito claro isso, os candidatos eleitos ou não na base das oposições de Campinas se empenharam muito em torno das candidaturas majoritárias, estou falando especialmente daqueles que são mais ligados ao partido do governador, o PSB, no primeiro turno das eleições. Nesse segundo turno, esse engajamento está havendo na mesma medida e isso pode ser decisivo. Quais são os fatores que vão ser decisivos para essa campanha que, aparentemente, pelo menos pelos os veículos mensuradores que temos, é uma campanha muito acirrada nessa semana final? Então, de fato, uma campanha acirrada, a gente já percebe isso, já percebia isso ainda no primeiro turno, né? Quando todo mundo perguntava, vai ter mesmo segundo turno? Não vai, não vai, não vai. Então, já havia esse sentimento das pessoas, dessa possibilidade de a gente ter uma campanha mais afunilada. Eu, particularmente, sempre vi com muita preocupação a gente ter tantos processos eleitorais em que Campinas já define tudo isso no primeiro turno. O segundo turno, eu acredito, permite que a gente tenha um debate melhor entre candidaturas, a gente consegue ver as propostas mais de perto e, claro, que também acaba esquentando um pouco mais o clima, né? Nesse primeiro turno, eu acredito que houve um empenho por parte das candidaturas em acompanhar os seus projetos majoritários, mas nessa agora o foco é exatamente nos 2 projetos que estão à disposição. Eu tenho acompanhado alguns debates, né, a partir dessa construção com a candidatura de Johnny, chegando inclusive nesse segundo turno, porque primeiro turno nós estávamos na candidatura de Inácio, e aí tem encontrado inclusive forças, né, pessoas que estão se somando aí ao longo desse processo, claro, né, diante, inclusive, do que a gente tem visto, das estratégias adotadas por cada uma das candidaturas, eu acredito que o foco precisa ser na questão da quantidade de pessoas que foram às urnas, mas que, por exemplo, não escolheram nenhuma das candidaturas. Espero realmente que esse número de abstenção, que esse número de voto nulo não aumente nesse segundo turno, né, que possa ser, inclusive, uma contramão aí desses dados, mas, acima de tudo, que a gente tenha a capacidade de escolher entre projetos que, de fato, dialoguem com a cidade de Campina Grande. E aí, independente das brincadeiras, das coisas que estão sendo colocadas, que eu acho que esvaziam um pouco do debate, é a gente ter a condição de avaliar entre 2 projetos que possam dialogar ou não com a cidade de Campina Grande, e aí a população vai dizer aquele que mais está próximo daquilo que ela espera, daquilo que ela queira que esteja funcionando na cidade a partir de 2025. Na condição de pessoa que, inclusive, declarou apoio há pouco tempo, né? Então, logo tenha passado as eleições, a gente tem feito um esforço, e aí não só eu, mas outros vereadores também, eleitos e não eleitos, também estão nessa construção, para que a gente tenha aí um resultado diferente a partir das eleições em 2025, né? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é considerado o personagem que inaugurou essa coisa da pauta de costumes na política brasileira. Há sempre essa dicotomia entre cristão versus comunista, gays versus família, LGBT versus família e tudo mais. E essa pauta veio à tona de novo nessa polêmica que tivemos agora recentemente no anúncio do ex-prefeitário Bolinha, do Partido Novo, dizendo que Bruno deveria, digamos, retirar do seu plano de governo aquela possibilidade de criação de um conselho para dar mais oportunidades às pessoas LGBT e todo o alfabeto mais, que você me corrige agora, para dizer todas as letras mais. Mas, enfim, incluir as pessoas que precisam ser incluídas, de fato. E Bolinha fez essa exigência para que ele desse esse apoio ao prefeito Bruno, que já, em entrevista, afirmou que é possível, sim, se for o caso de retirar, se for o motivo de polêmica, ele poderia retirar essa pauta. Isso, de fato, vai pautar a decisão do voto desse segundo turno, ou é uma pauta que está muito mais no campo nacional, entre bolsonaristas e lulistas? Aqui no município a gente não está muito aí para essas questões. Então, eu acredito que a gente deveria estar, inclusive, bem mais preocupado com isso, porque, primeiro, é a história de você pedir para retirar da pauta direitos referentes a uma parcela significativa da nossa população. Porque a população LGBTQIAPN+, ela é cidadã, ela é contribuinte e também eleitora. Então, por que essas pessoas precisam ser tiradas de plano de governo?
né? Qual a finalidade, eu vou dizer, que uma pessoa, dentre essas siglas, não possa estar constando um programa de governo? Daqui a pouco a gente vai dizer também que para as pessoas negras não há necessidade. Daqui a pouco a gente vai dizer que para criança e adolescente também há necessidade de política de proteção. Então, se a gente vai começar a retirar aquilo que, entre aspas, pode ser uma afronta a um determinado entendimento, a um determinado posicionamento político, isso é uma tragédia para o pensamento democrático, para essa necessidade que a gente tem de incluir os sujeitos, né, a partir daquilo que se tem como necessidade de política pública. Porque você fazer um pedido como esse é você não saber, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão entre essas siglas que têm dificuldade, por exemplo, de arrumar emprego, que têm a dificuldade de ter renda, que têm a dificuldade, inclusive, de sair, se divertir, porque pode, inclusive, ser espancada, sofrer uma agressão, como a gente já acompanhou aqui em Campina Grande, em histórias muito recentes, com uma série de mobilizações e ações na rua. Então, a gente está falando de pessoas que são afrontadas diretamente pela ausência de políticas públicas e que precisam da proteção, seja de um conselho, né, enquanto espaço de referência para fiscalizar ações e cobrar ações, de fato, de proteção a esses sujeitos, mas se a gente abre mão, por exemplo, como já há uma predisposição do então prefeito e agora pré-candidato à reeleição, de fazer a retirada dessa pauta, nada não me garante que outros temas também importantes para a cidade não sejam colocados aí em segundo plano ou, pelo menos, sendo relegado a esse lugar do não importante. Então, é importante que a gente possa fazer essa avaliação sobre o que está sendo negociado, né, diante de um processo de apoio, diante de uma construção de uma possível vitória. A qualidade de vereadora do partido de esquerda, você acha que o seu colega, futuro colega na Câmara, Rafa Fá, que está posto aí como um defensor do prefeito Bruno, claro, do seu líder partidário, mas ele podia ter tido uma posição diferente em relação a esse público LGBT, AQIPN+. Então, eu fiquei muito curiosa, inclusive, de ouvir a resposta dele, porque do momento do anúncio ele também estava junto e nas entrevistas, nas coisas que eu fiz, ele garantiu que o prefeito não faria essa retirada. Mas depois o próprio prefeito, em entrevistas, né, disse que estava à disposição para fazer e retirar se não fosse para gerar polêmica. Então, se é para gerar polêmica, por que não permanece? Porque, assim, a gente está falando aqui de direitos, a gente está falando de acesso, a gente está falando de pessoas, de novo, que todo dia passam por um perrengue, uma dificuldade, mas essencialmente não acessam políticas públicas porque não têm. Quando você está fazendo um programa de governo, quando você está apresentando uma carta proposta à cidade, você está dizendo aquilo que você pode fazer pelos sujeitos, seja do ponto de vista da economia, da educação, da ciência, da assistência social, mas o plano por si, se não tiver quem são esses sujeitos a quem você direciona a sua ação política, ele é só mais um papel, ele é só mais um plano que não tem efetividade nenhuma. Então, não justifica, diante de um cenário, de uma possibilidade de apoio, você excluir cidadãos, eleitores, eleitoras e contribuintes da cidade de Campina Grande. Vou encerrar voltando ao que eu perguntei no começo, mas com outro questionamento. Campina mais progressista que João Pessoa no aspecto da eleição de mais mulheres para a Câmara, mas ao mesmo tempo Campina agora diante de uma discussão no segundo turno de quem é forasteiro e quem não é forasteiro. Se a cidade vai admitir um forasteiro ou não. Enfim, o que é que você pensa sobre essa discussão? É muito rasteira, é coisa de terra de muro baixo. Campina é um estado de espírito, está muito para além da naturalidade dos candidatos, dos políticos, ou vai pesar de alguma forma para o eleitor que é tão campinomaníaco? Adorei campinomaníaco. Então, Moribe, eu vejo com muita preocupação, porque essa não deveria ser a pauta do grande debate que diz respeito à política na cidade de Campina Grande. Quando eu estou falando da política, eu não estou falando somente da política partidária, eu estou falando dessa política com P maiúsculo, em que a gente precisa planejar, organizar essa cidade e dizer o que é que a gente vai fazer uma vez estando, né, na cadeira como vereador, como vereadora, como prefeito, como prefeita. A gente tem uma preocupação de apresentar a carta-programa. E aí, em vez de a gente estar discutindo propostas para a cidade, quando a gente melhora a saúde, que é um gargalo hoje na nossa cidade, quando a gente melhora a educação, quando a gente melhora essa questão da população em situação de rua, que é gritante o aumento na nossa cidade, a gente está discutindo se fulano ou cicrana pode ou não estar em Campina Grande, pode ou não ocupar determinados espaços, porque não é nascido aqui. Se fosse dessa forma, boa parte dos vereadores que estão na Câmara hoje não poderiam nem estar lá, porque muitos, inclusive, não são de Campina Grande. Tem vereadoras, inclusive, que são eleitas que não são nascidas em Campina Grande. Por exemplo, o caso, e eu estou dando só como exemplo, tem uma vereadora que é a primeira-dama em outro município. Aí a gente vai dizer que não pode estar em Campina, não pode estar na Câmara, da mesma forma não pode ocupar um assento, né? Não pode pensar também a cidade. Campina é esse sentimento que acolhe tanta gente,
Quantas pessoas você não conhece da universidade que vieram para cá, que começaram a estudar, depois se formaram, ficaram em Campina Grande, constituíram família? Eu sou nascida em Campina Grande, mas minha mãe é de Juripiranga, Paraíba, divisa, né? Ali com Paraíba, Pernambuco, que veio para cá para estudar, acabou ficando aqui, me teve, e nós estamos aqui hoje. Então, várias famílias passam por essa história, inclusive essas que hoje, né, acusam, né, o próprio candidato, o Johnny Bezerra, de ser forasteiro, né? Boa parte da sua família, do seu referencial, que, entre aspas, né, são ligados a Campina Grande, não são nascidos nessa terra, mas escolheram Campina Grande para prosperar, para, enfim, criar os seus negócios e também estar no viés da política. É um debate muito rasteiro, muito pequeno, diante da grandiosidade que tem Campina e do quanto ela acolhe também as pessoas que escolhem Campina Grande para aqui, não somente para estudar, para desenvolver suas pesquisas, para vir conhecer os parentes, né, dos familiares, dos namorados, namoradas, enfim, das pessoas com quem se relacionam, mas escolhem Campina Grande para viver. Né? Eu tenho muita gente no meu rol de amizades que não são em Campina Grande, que estão aqui, que estão nessa construção e que escolheram Campina Grande. Então, essas pessoas que escolhem Campina Grande, elas também precisam ser levadas em consideração do lugar e do papel que elas têm aqui para a nossa cidade. Obrigado, Ju, pela presença aqui no nosso Norte Debate. Agora, para finalizar rapidamente, o que esperar desse seu novo mandato na Câmara de Vereadores de Campina, o mesmo que você já vem fazendo, esse mesmo estilo? Vai ser uma Ju mais combativa? Enfim, qual é a sua expectativa? Ou vai depender do prefeito de plantão? Aliás, o prefeito de plantão não pode nem se colocar nesse período eleitoral. O prefeito foi apenas um não, entendi. Jogo de palavras. Mas o prefeito que estiver, digamos, no cargo, seja Bruno ou seja o médico Dr. John. Não, veja, uma das coisas que nós temos como garantia é a nossa continuidade de trabalho. O mesmo empenho com que a gente trouxe, as pautas que a gente considera importante para a Câmara de Vereadores, o mesmo trabalho de fiscalização, o mesmo diálogo com as comunidades, entidades e pessoas que entendem que o nosso mandato tem essa representação, e tudo isso que a gente vem provocando, né, ao longo desses anos, a partir do que a gente tem levado de discussão para a Câmara, mas principalmente nos outros espaços em que a gente chega, em que muita gente diz assim, é a primeira vez que um vereador vem aqui, eu nunca tinha ido à Câmara, então ter essa possibilidade de ser esse meio mesmo nesse lugar da representação que a gente ocupa. Claro que ter um prefeito, entre aspas, aliado à oposição, vai variar um pouco dessa forma de intervir, mas isso não quer dizer que o nosso cuidado, esse trabalho de fiscalização e acompanhamento, que é a tarefa do legislativo, que é a tarefa do vereador ou da vereadora, independente de quem seja o prefeito, ele precisa permanecer, até porque a gente tem um compromisso com as pessoas que nos garantiram, né, essa reeleição, nos garantiram esses 5.178 votos. Muito obrigado, João Oliveira, vereadora de Campina Grande, do PCdoB. Essa foi a nossa entrevistada de hoje no Norte Debate. A gente volta na próxima semana. Você continua curtindo, compartilhando o nosso conteúdo pelas redes sociais. Em todo o Nordeste, agora a TV O Norte chegando até você também pelos streams, pelas plataformas digitais. Obrigado, até a próxima semana.